A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Estamos gravando um pequeno curso de provérbios. O objetivo de gravar esse curso de provérbios é trazer sabedoria e conhecimento para que você possa resolver os problemas da sua vida conforme as orientações do rei Salomão. O próprio rei Salomão disse no capítulo 1 de Provérbios que eu escrevi provérbios para trazer instrução para os jovens, para as pessoas que são simples, para dar prudência, para dar bom siso, para que sejam tomadas boas decisões. Provérbios foram escritos para que as pessoas entendam mais provérbios. Então, o estudo de provérbios é uma fonte de riqueza para as nossas vidas, porque traz iluminação e sabedoria para resolver os problemas em todas as áreas da nossa vida. E aqui, hoje, nós vamos gravar a aula de número 23 de Provérbios. Nós estamos meditando em Provérbios, capítulo 14. Na última aula, nós meditamos do versículo 1 até o versículo 11. Agora vamos começar Provérbios 14 a partir do versículo 12, com esse versículo que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por caminho, você deve entender tanto as suas decisões, que estão carregando você por uma rota. Você deve avaliar se as suas decisões têm carregado você para um caminho de prosperidade ou para um caminho de fracasso. O que você tem feito na sua vida? E por caminho também, nós devemos entender pessoas. Pessoas são caminhos. Quando você conhece um sábio e você permite que ele caminhe com você, você vai aprender a sabedoria. Quando você toma o caminho de um tolo, o tolo carregará você para a desgraça. Então, quando o versículo 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, está aqui uma recomendação para que você preste muita atenção nas decisões da sua vida e preste muita atenção nas pessoas que têm sido o caminho na sua vida. Preste atenção avaliando o que você tem feito e o que a pessoa com quem você anda tem feito, levando como parâmetro o livro de Provérbios. Tome o livro de Provérbios como um parâmetro, como uma referência. Tome os resultados que você tem colhido na sua vida como um segundo parâmetro de referência. O primeiro parâmetro: vamos considerar ler provérbios, estudar provérbios e realizar tudo de acordo com a sabedoria. O segundo critério: o critério da prova real, da prova social. Vamos ver, aplicando esse texto, fazendo o que eu estou fazendo, quais os resultados que eu estou colhendo. Quais os resultados que eu estou colhendo de andar com essas pessoas com quem eu tenho andado? Elas me têm levado para um caminho de glutonaria, vícios em bebida, gasto das noites em festas, perdendo o sono, a falta de instrução. O que as pessoas têm feito no meu caminho? Pense que muitas vezes aquela pessoa com quem você tem andado parece ser uma pessoa muito boa. É uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa que é muito carinhosa com você, mas a pessoa chama você com muito calor humano para ir sempre ao bar, às festas, e muitas vezes essas pessoas que convidam para celebrações, que sempre estão alegres, elas vivem uma vida de festa em festa e elas não constroem nada na vida. Mas elas têm um posicionamento que faz você pensar que elas estão sempre felizes, que elas estão sempre alegres, mas na verdade aquilo é uma camuflagem para enganar
os simples, para enganar os desavisados, para enganar aqueles que não têm um propósito na vida. Preste atenção, porque os filhos das trevas são muito bons em marketing e em propaganda. Tanto que o próprio Salomão escreveu na aula de número 3, nós tratamos disso aqui, desse curso de Provérbios, quando Salomão escreve a partir do versículo 8 até o versículo 19 do capítulo 1. Filho meu, não se os pecadores quiserem te seduzir com as suas palavras, não se deixe dominar. Não deixe que levem, que carreguem você. Então, na aula 3 aqui do curso, se você acessar, você verá ali os comentários do capítulo 1, versículo 8 ao 19. Não ande no caminho deles. Versículo 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Esse verso aqui está dizendo que na vida nós temos sempre momentos de alegria e momentos de tristeza. Tudo na nossa vida é cíclico. Você entende muito bem o valor da alegria quando você está tendo a alegria, quando você já passou por um momento de tristeza. Assim como você entende e sofre, passa por aquele sofrimento durante o período do sofrimento, da tristeza, porque você sabe qual seria o estado do riso e da alegria. Mas até quando você está rindo, tem alguma coisa que pode não estar indo bem. O fim da alegria é a tristeza. Sempre na vida nós teremos motivos de alegria e motivos de tristeza. Nós temos 12 áreas na nossa vida. Temos a vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira, a vida familiar, a vida conjugal. A familiar é mais ampla, envolve o relacionamento com os pais, cunhados, tios, irmãos. A vida conjugal é você e o seu marido, você e a sua esposa. Depois nós temos o desenvolvimento pessoal, a vida social, relacionamento com as pessoas, com os amigos. Então, são 12 áreas e tem a vida, a questão da carreira, a vida financeira, que são os investimentos que você faz, como você administra os seus recursos. Sempre que você conversa com alguém, a pessoa vai dizer, nessas partes aqui, em geral, está bem, mas eu estou com algumas dificuldades em relação a esse assunto. Então, até no riso, quando a pessoa está rindo, existe alguma dor no coração. E o fim da alegria, o objetivo da alegria, você tem a alegria, mas depois você tem tristeza. Nem que seja aquela tristeza de eu queria tanto que aquele momento de alegria que eu tive continuasse, perdurasse mais um tempo, mas aquilo ali foi. E agora eu tenho que procurar um outro motivo de alegria. Mas o motivo da tristeza também vai passar. Nos Salmos, no Salmos 30, no versículo 5, está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, Salmos 30, verso 5, complementa Provérbios 14, 13 na parte final. O fim da alegria é a tristeza. Salmos 35, o choro, a tristeza, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso 14, dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Em outras palavras, aquele que faz o mal, ele planta os seus caminhos no mal e ele vai colher todo o mal que ele planta. Porque aquele que é infiel de coração, ele sempre busca fazer o mal para alguém, porque ele não consegue ficar tranquilo enquanto ele não realiza o mal para alguém.
Ele tem que estar fazendo mal para ele se sentir bem. Agora, o homem que é bom, ele se farta de si mesmo. O homem bom, ele consegue ficar em casa cuidando da sua vida. Se ele estabelece ser um viajante, ele consegue fazer as viagens dele, realizar os seus propósitos sem precisar atrapalhar ou prejudicar a ninguém. Porque o homem bom, ele tem valores, ele tem princípios, ele tem fartura de valor. Então ele se farta de si mesmo. Vou fazer aqui um projeto, vou realizar essas tarefas, eu tenho a minha agenda para cumprir, eu tenho a minha rotina para realizar as minhas metas, os meus propósitos, os meus objetivos. Eu tenho aqui a minha família para cuidar. O homem bom, ele tem compromissos, ele tem valores, ele tem princípios. Aqueles que são bons, eles são prósperos e conseguem sempre estar contentes, alegres, porque eles sempre estão envolvidos com aquilo que é para o bem. Agora, o infiel de coração, ele é vazio. Ele carrega muitas vezes angústia, uma aflição, uma inquietação na alma. Enquanto ele não faz o mal, ele não consegue descansar. Voltando para Provérbios capítulo 1, Salomão fala que aqueles que são ímpios, os seus pés não ficam inquietos enquanto não fizerem tropeçar alguém. Então, o infiel, ele caminha para o mal, mas aqui o versículo 14 fala que ele vai se fartar do caminho dele. Ele vai realizar o mal e ele vai colher o mal. Agora, o homem que é bom, ele consegue ter paz. Então, qual a importância desse versículo? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que estuda provérbios, seja uma pessoa que lê livros, seja uma pessoa que busca autodesenvolvimento, seja uma pessoa que busca relacionamento com Deus. Você vai ter o relacionamento com Deus, você vai caminhar pelo bem, Deus vai te dar orientação e iluminação para você abrir o seu negócio, para você encontrar uma boa pessoa para se casar, para você melhorar o seu casamento, você que já é casado, para organizar novos eventos em relação à sua família. Então, aquele que é bom, ele sempre está buscando aquilo que é o bem e ele se farta de si mesmo. Ele se alegra com aquilo que ele realiza, com aquilo que ele faz. Ele não precisa ficar inquieto para fazer o mal para outras pessoas. Então, ocupar-se de ser bom é algo bom. Ficar desocupado, sem ocupar-se de buscar princípios e valores, é o que deixa a pessoa inquieta e infeliz e habilitada em começar a fazer o mal para outras pessoas. Verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então veja, o simples é a pessoa que é ingênua, a pessoa que é inocente, a pessoa que, quando ela ouve alguém, ela acredita em tudo que as pessoas falam. Não acredite em tudo que as pessoas te falam. Você precisa ser prudente, avalie o que está sendo falado, avalie se você deve realmente ir ou não em um lugar. As pessoas que fazem o marketing do mal dizem que fumar é muito bom, porque é atraente, porque você pode fazer parte do nosso grupo, e o nosso grupo muitas vezes é um grupo de pessoas que estão muito bem trajadas, mas que estão ali para fazer o mal. As propagandas de cigarros de muitos anos atrás, quando eram divulgadas, sempre exibiam mulheres e homens dirigindo carros caros, sempre em posições de poder, mas, na verdade, tudo aquilo era projetado para mexer no psicológico da pessoa que assistia a propaganda e pensar, ao consumir, ao fumar ali um cigarro, que estão desfrutando daquela mesma posição de poder que viam na imagem da propaganda. Então, preste atenção no que a pessoa fala e verifique os resultados, veja os resultados
que as pessoas estão tendo. Quando você vê o câncer, o enfisema pulmonar, quando você vê os problemas no fígado, na vesícula daquele que bebe, quando você vê a destruição de famílias e da saúde das pessoas que fizeram uso de cigarros e drogas, você sabe, esse caminho é o caminho do mal. Verso 16: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio teme e desvia-se do mal. Então, o sábio é aquele que respeita as situações que estão à sua volta. O sábio teme significa que o sábio presta atenção nas coisas que estão ocorrendo à sua volta, e quando ele vê que existe um perigo, o sábio ele presta atenção para ver qual o ambiente ele está, com quem ele está falando. Ele sabe onde ele foi, com quem ele está se metendo. O sábio ele teme e ele se desvia do mal. Quando ele vê que existe um perigo em uma situação, existe um perigo em relação a uma pessoa, ele se desvia. Agora, o tolo, ele encoleriza-se. O tolo é aquele que fica com cólera, com raiva, com ódio, quando alguma coisa ruim acontece. E ele pensa assim: eu me garanto, eu estou seguro, ninguém vai dizer para mim o que eu faço, onde eu vou, com quem vou ou o que devo fazer. Então, às vezes, você chega no tolo e fala: olha, amigo, lá na frente tem uma pedra, lá na frente tem um tropeço, você vai tombar aqui. Não negocie com aquela pessoa, porque ela não é fiel e honesta nos contratos. Eu já tive contratos com ela, ela não cumpriu o contrato. O tolo, ele se encoleriza, ele fala assim: não me incomode, eu sei o que eu estou fazendo. E ele pensa: eu vou fazer um negócio com aquela pessoa e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. O tolo, ele encoleriza-se e ele se dá por seguro. Ele não presta atenção nos conselhos, na instrução, nos resultados. Ele não avalia. Não seja tolo. Quando você vai fazer um negócio, avalie bem. Se vai se envolver com alguém e alguém te deu uma informação a respeito da pessoa, verifique qual o interesse dessa pessoa de falar alguma coisa dela para você, dele para você. Avalie também as pessoas para que você não se dê por seguro e depois se decepcione. Pô, voltando aqui no versículo 12, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Para você não chegar a ser uma pessoa que achava que era uma coisa e de repente descobriu que não era. Verso 17: o que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que presto se ira significa aquele que se ira na hora. Quem não domina sobre a sua ira faz doidices. Esse versículo se aplica principalmente para situações de trânsito. As pessoas tomam uma fechada e já começam a responder e a revidar quando não têm domínio próprio, quando ficam ali sem controle da sua ira. Programe-se para sair da sua casa antes, para que você possa chegar ao seu destino com tranquilidade e não precise fazer loucuras quando estiver no trânsito. Tome vigilância na forma como você dirige, preste atenção para que você receba uma direção tranquila. Esse é apenas um exemplo, você pode se irar no seu trabalho ou também na sua família, no meio da sua casa, em razão de alguma coisa que dizem para você ou que fizeram para você. Se alguma coisa te deixou irado, alguma coisa te incomodou e te inquietou, respire, conte até 10. Se ainda não foi suficiente, conte até 20. Se ainda não foi suficiente, conte até 30. Se ainda não foi suficiente, respire bem, vá ao banheiro, lava o seu rosto, beba um copo de água
E se ainda você percebe que está com muita ira, diga: vou sair para dar uma caminhada. Saia para dar uma volta próximo da sua casa, da sua residência. Fuja da ira para resolver as coisas quando você estiver em paz. Tomar decisões quando você está irado vão fazê-lo tomar as decisões erradas e que você muito provavelmente pode se arrepender. E o homem de más imaginações será aborrecido. Nesse versículo 17, a segunda parte, orienta que você tenha sempre bons pensamentos. Sabe aquela pessoa que fica: nossa, eu acordei, que azar que eu acordei. Queria ter morrido. A pessoa já fala: queria ter morrido. Depois a pessoa fala: daqui a pouco eu acho que vou passar por um acidente. Daqui a pouco vou encontrar tal pessoa. Ah, esse encontro vai ser ruim. Tem pessoas que acordam e ficam o tempo todo projetando o mal. Não projete o mal. Projete o bem para você. Acorde e diga: que dia maravilhoso. Hoje será um dia de realizações. Hoje eu vou realizar o meu projeto. E quando você não basta apenas dizer, imagine o bem e depois faça todo esforço para executar. Fala: como eu falei que é que vai ser. Verso 18: os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. O simples é a pessoa que é ingênua, é a pessoa que é inocente, é a pessoa que não não avalia, não reflete nas coisas da vida. Então, se você for simples, não buscar conhecimento, instrução, você vai herdar a tolice, porque você não vai saber o que fazer. Muitas pessoas pensam assim: ah, o tolo, como se você dizer que uma pessoa é tola fosse um xingamento. Não, o tolo nada mais é do que a pessoa que não usa a inteligência, não usa a sabedoria, não usa o conhecimento. Ela se deixa carregar pela ira, ela não considera Deus em primeiro lugar na sua vida, ela pensa que pode fazer tudo que quer, que bem entende. Então o tolo é aquele que não usa sabedoria. Então o simples, que é aquele que segue a vida com o lema: deixa a vida me levar, a vida vai indo. Ah, acordei e a vida vai indo. Eu não tenho nenhum projeto, nenhum propósito. O que ele vai herdar? A tolice, a estultícia. Ele não vai saber o que fazer. Mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Quem é o prudente? O prudente é aquele que se cerca de informação, ele quer saber o que eu vou fazer aqui, para onde nós estamos indo. Quem é essa pessoa com quem eu estou conversando agora? Eu devo conversar com essa pessoa? O prudente, ele está o tempo todo analisando, avaliando. Então, o prudente, ele recebe uma coroa. Qual é a coroa que ele recebe? A coroa do conhecimento. Versículo 19: os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O que está dito aqui é que quem é mau, em algum momento vai ter que se dobrar diante daquele que faz o que é correto. Em outras palavras, o mal pode parecer que prevalece, mas Deus, em algum momento, faz com que a justiça torne para aquele que faz o mal. Então os ímpios, eles vão cair diante das portas do justo. Os maus, eles vão se inclinar perante a face dos bons. Verso 20: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. É um versículo que fala que na pobreza você encontra incômodo, encontra a falta das coisas. Então você está sempre ali sendo questionado. Agora, os amigos dos ricos são muitos porque aonde existe abundância, existem muitas pessoas para comer. Existem muitas pessoas para quererem desfrutar. Existem muitas pessoas para quererem gozar.
daquilo que o rico pode oferecer. E essa riqueza não necessariamente é dinheiro. Essa riqueza pode ser uma riqueza de conhecimento, inteligência, espiritualidade. Nós encontramos pessoas que são líderes religiosos que não têm muito dinheiro, mas quando você visita a comunidade que essa pessoa lidera, ela tem uma comunidade de muitas pessoas. E as pessoas que estão ali dizem: estamos aqui pela riqueza da palavra que estamos recebendo desse líder. E esse líder nem precisa ser um líder espiritual. Pode ser alguém que trabalha com inteligência emocional, com qualquer outro ramo de negócio, em que a pessoa tem um vasto conhecimento, que é a riqueza que ela carrega em uma área e que atrai muitas pessoas. Versículo 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, nunca despreze as pessoas. Se você se julga melhor do que alguém, você já está mostrando que você carrega o orgulho. E o orgulho precede a ruína. O orgulho é a antessala da sua derrota, do seu fracasso. Nós somos seres sociais. Não somos perfeitos em tudo. Dependemos uns dos outros. Dependemos do trabalho dos outros. Naquilo que não somos tão bons. Naquilo que os outros conseguem fazer muito melhor que nós. Então, desprezar a pessoa que está à sua volta, o seu companheiro, aqui o seu companheiro pode ser qualquer pessoa. Você está andando numa rua. As pessoas que estão ali passando naquela mesma hora em que você está passando naquele lugar, têm um compromisso de, se alguém tropeça, alguém cai, alguém tem algum problema de saúde, algum ataque de cerebral ou no coração e escorrega, temos o dever social de cuidarmos uns dos outros dentro do lugar em que estamos ali. Ainda que seja um desconhecido, ele está ali naquele momento na rua como alguém que está na mesma rota, no mesmo trajeto, está na minha companhia naquele momento, ainda que eu não conheça essas pessoas. Então, se eu desprezo uma pessoa olhando para a roupa que ela veste, para a sua altura, para a sua beleza, sem motivo nenhum, eu estou pecando, estou desviando do objetivo dessa existência, né? Porque pecar significa errar o alvo, errar o objetivo. Você está errando o objetivo da vida. O objetivo da vida não é desprezar o outro, é cuidar da nossa própria vida e cumprir o nosso propósito, sem que precisemos humilhar, rebaixar ou desprezar a ninguém. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aquele que se compadece de quem está numa condição pior do que a minha, ou que não está na mesma condição que eu estou, é bem-aventurado, porque é bem-aventurado? Porque ele encontrou o propósito da vida. O propósito da vida é sermos amigos uns dos outros, pessoas que fazem parte de uma mesma sociedade, que caminham no mesmo na busca do nosso propósito. Verso 22. Porventura não erram os que praticam o mal? Isso aqui é uma pergunta, né? Quem faz o mal, por acaso não está andando no caminho do erro? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então, se você pratique o bem, você vai receber o bem de volta. E você vai receber a fidelidade de Deus na sua vida. Deus é fiel em recompensar os que fazem o bem. Verso 23, em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. O que você aplica na vida real tem proveito, mas falar muito só leva você para a pobreza.
Pobreza é improdutividade. Então, se você só fala, você é improdutivo. Agora, quando você trabalha, é que você gera produtividade. O trabalho gera produtividade. Então, em todo trabalho existe proveito. Mas ficar só falando não vai gerar nada. A recomendação do versículo 23 é: não seja alguém que só fala, seja uma pessoa que finaliza, seja uma pessoa que realiza, seja uma pessoa que põe a mão na massa, que realiza o trabalho necessário para alcançar aquilo que você deseja, que a sua boca diz que você vai alcançar. Faça a sua parte, se movimente, entre em ação. Não fique só no blá blá blá, não fique apenas falando que vai fazer, porque quem fala é improdutivo, mas quem trabalha e executa recebe o proveito. Vamos meditar até aqui, porque já completamos aqui 30 minutos de meditação em Provérbios, e depois vamos completar do versículo 24 até o 35 na próxima aula. Deus abençoe a todos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com os outros vídeos aqui desse curso de Provérbios. Provérbios é um bom livro para trazer a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe. Amém, amém.